No nosso último episódio, nossos aventureiros travaram um combate tenso contra algumas Banshees, né, que os abordaram no final da viagem, quase chegando à cidade de Mirabar, ao norte da Costa da Espada. Com a ajuda de Agratan, o anão clérigo que eles conheceram, eles conseguiram combater as Banshees e saíram vitoriosos do combate, né, e sem nenhuma morte, né, quase. Passou perto, mas foi quase. Umas Banshees que ainda estavam no campo de batalha, aliás, fugiram, né, no final do combate. 3 delas. Uma que aparentemente usava uma coroa em sua cabeça, conseguiu escapar com outras 2, deixando para trás os combatentes. Vocês entraram em Mirabar e se hospedaram na casa do próprio Agratan, né? Ele é uma pessoa de renome em Mirabar. Ele é alguém que participa do Conselho das Pedras Brilhantes, né? Que é um concílio que ajuda a governar Mirabar. Na casa dele, vocês conheceram um pouco melhor. Ele deixou alguns quartos disponíveis para vocês e ele deu para Ulfgar algo muito interessante, que era um machadinho esculpido em uma medalha de madeira que ele disse ter sido dado a ele pelo pai de Ulfgar, né? E aí numa cena de aproximação ali com o próprio Ulfgar, ele entregou aquele colar com aquela medalha para o próprio Ulfgar, agradecendo a ele porque o pai de Ulfgar havia salvado a sua vida uma outra vez. E aí vocês foram descansar, dormiram, e a gente terminou aí o episódio 24. Né? Hoje o episódio 25 começa com vocês despertando dentro da casa de Agratan, em Mirabar. Agora nós precisamos traçar os caminhos de como vocês, ou o que vocês pretendem fazer como próximos passos aí dentro dessa cidade. Toca o barco, é com vocês. Eu acordei um pouquinho de ressaca, assim. Coincidentemente. Só um pouquinho. Relaxa que amanhã você vai saber bem. O maluco dormiu abraçado com o barril. Com um tonel de uma bebida que o Agratan apresentou pra eles lá. Mega forte. Tipo, que os outros 2 tiveram que rolar teste de constituição. Foi, né? foi. Não era brincadeira, não. Bebidinha do clérigo é... A ressaca ali é real. Uma bebida daquela não se encontra em qualquer lugar, cara. Em qualquer lugar, exato. E é exatamente essa sensação. O Ulfgar realmente resolveu aproveitar ali de algo único. De algo que não vai ter muito. Pro né? paladar de anão dele, Eu acordei com a cara de merda, cara. Uma coisa importante a comentar. Quando vocês acordam, quando vocês chegaram em Mirabar durante a noite, eu havia comentado para vocês que era uma cidade bem vazia, né, naquele horário que vocês tinham chego. Então não deu para vocês verem muito da cidade, né? As ruas estavam vazias, as janelas fechadas, as portas trancadas, e só aquela cidade de pedra abandonada com aquela neve cobrindo levemente toda ela. Agora pela manhã, vocês começam a ouvir já uma movimentação lá fora. Tá? Então vocês começam a ouvir barulho de carroças, barulho de conversas. Então as coisas estão um pouco agitadas nas ruas lá fora. Certo. Tem mapa da cidade? Não tem. Mirabar eu não consegui encontrar um mapa de Mirabar. Eles sempre dão... Eu busco o mapa de Mirabar, eles dão um mapa de Luskan no lugar. Então não sei se... Aí eu procurei no livro oficial da quinta edição do Guia da Costa da Espada e não tem realmente o mapa de Mirabar lá. Então a gente ficou sem mapa desse... Pra você ter noção de quanto é fim do mundo. Não pega. É tipo a cidade que eu moro. É tipo Mariporã. Eu vou procurar alguma biblioteca, algum templo, alguma igreja que tenha alguns tomos ou livros antigos de magias antigas. Tá, você sai da casa sem avisar pra ninguém e boa. Eu só aviso que tô indo. A Kailin tinha dormido no mesmo quarto que você. No mesmo quarto, Isso.
A Kailin teve uma noite péssima. Acordou várias vezes à noite, porque lembrava das porra das Banshee. E daí ela acordava Não foi um assustada, dia com aquele fácil. tipo assim, tô viva? Tô Dormiu viva. também? Aí dormia de novo. Dois braços, duas pernas. É. Os seus tímpanos ainda doem um pouco, tá? Ainda estão doloridos. E vocês ainda ouvem um pouquinho daquele finalzinho de apito que tá no ouvido de vocês ainda. Tava forte no dia anterior. E ela, assim, tipo, quando chega na cozinha e escuta o pessoal falando alto, assim, ela, tipo, para, assim, não fala alto, não. Ah, para, por fecha o favor. olho. Não, eu não tô falando alto não, eu tô tipo. O anão lá, assim, né? Tipo, não falem alto, não. Segurando a Parem Com um de saco girar. de água quente na cabeça, assim. Parem de girar, parem de girar. Vocês vão ficar dentro da casa do anão, do antigo anão? Eu já fiquei. Você fica. Ah, que você ficou. Ah, quero só fazer uma correção também, tá? Eu cometi uma pequena falha no nosso último episódio. Eu tinha associado quando eu apresentei o Agratan pra vocês, eu falei corretamente. O deus que ele segue, né, a divindade dele é o do Matoin. E no último episódio, durante o combate, ele evocou uma outra divindade, né? Então não... Só corrigindo, tá? Ah, tá. Que é o do Matoin, o deus que ele segue, realmente. Beleza. Inclusive, na sala da casa dele tem um quadro com um símbolo de Matoin pintado, né? Que é uma gema dentro de uma montanha, assim. É uma montanha e uma rúpiazinha. Sabe aquela rúpia do Zelda? É aquela geminha dentro de uma montanha de fundo. Fechou. Ó o Daniel aí. Ó o Léo Magal no chat aí, ó. Léo, cara, tive que contar aqui ao vivo. Desculpa, foi assim. Foi só uma passadinha. Aconteceu, foi. A Kailin tá lá, assim, tipo, tomando uma caneca de algo não alcoólico, porque ela ainda tá Não tem. com dor de cabeça e dor nos ouvidos. E, tipo, ela olha pra cara deles assim, com aquela cara de tipo, se alguém falar alguma coisa, eu mato, sabe? Não tem nada que não Ela seja volta. alcoólico nessa casa. Só me acho que talvez água, mas mesmo assim eu desconfiaria. Maravilha. Dani, só pra te atualizar, que você voltou agora na conexão, eu fiz a recapitulação do último episódio e vocês estão agora acordando na casa do Agratan, tá? Ao contrário do que vocês viram na noite passada, parece que a movimentação lá fora na cidade está mais efetiva, está mais alta, né? Vocês ouvem conversas, ouvem carroças, ouvem coisas acontecendo. O Krigsgard saiu da casa, ele só falou pra vocês, vou dar uma volta na cidade. E o Ulfgar e a Kailin estão na cozinha da casa, lá tomando algo quentinho e reconfortante nessa manhã. E o anão com uma bolsa de água quente na cabeça. Na cabeça. Ele tá Eu tô de ressaca. podre. Eu dormi meio que, tipo, perto, assim, perto da lareira, meio que afastado, numa parede, pra não ficar tão quente. Dormi meio que, tipo, numa posição de meditação e com as armas na frente, eu tô fazendo as primeiras preces do dia, pra poder me juntar ao pessoal no café da manhã. Beleza. Vocês dois estão na cozinha, o Agratan aparece. Ele tá sem a armadura dele, mas ele tá com uma roupa quente, né? Uma roupa de peles, assim. E ele aparece na cozinha e fala, espero que tenham dormido bem. Foi péssimo. Ele faz... Ele solta uma risadona, assim. Fala, não se preocupe, menina, você ainda vai passar muito por isso. Eu olhei assim e falei, então, eu acho que eu bebi um pouco do seu Um pouco. negócio. Olha lá o casco vazio. Um pouco. Um pouco, barril. um pouco. Barril. É um barril vazio. O cara Barril. fala com aquela voz, a língua dormente, né? Um pouco, né? Tô revira. O barril passa rolando atrás dele na cozinha, assim, vazio, atrás da cadeira. Faz plac, 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 plac. Ele pega algo pra beber também, junto com vocês ali. E ele fala, bem, agora que o dia amanheceu,
vocês tiveram a experiência que eu estava falando de as proximidades da cidade estarem mais perigosas do que o normal. Nós fomos atacados sem sinal aparente de nada, nós não tínhamos muita mercadoria, para que Banshees geralmente não tem interesse em roubar coisas assim, então é disso que eu estava falando para vocês. Ultimamente tem ocorrido ataques na rota comercial que não fazem sentido ou que não justificam as coisas. E o que mais me preocupa são os ataques daquele dragão branco filhote que apareceu por aqui. Você tá preocupado com o dragão branco filhote? A gente foi atacado por 7 Banshees. Você tem ideia do que são 7 Banshees? Ele, sim, eu faço ideia. Então, a gente quase morreu. De qualquer forma, não faz morreram, sentido. Os cavalos morreram. Tipo, foi uma merda. Ele fala, ainda bem que estávamos lá, elas poderiam ter vindo à cidade. Nesse momento que eles estão discutindo isso, eu meio que, tipo, começo a me aproximar e eu olho pro anão e eu falo, me desculpe o equívoco da minha colega, que ela não tá muito acostumada com essa agitação do campo de batalha. Ô, louco. Amigos? Ele fala, bem... Concordo com o Ricardo. Ele fala, bem, de qualquer forma... A Kailin tá lá anotando no caderninho do vacilo, assim, tipo, tá o nome dele. Marca mais um pauzinho, tá o nome dele assim, e duas coisinhas, marca mais um, né? No caderninho do vacilo. É um caderninho preto, tá escrito vacilo. Possível Death Note, né? Tá escrito. Exato. Ele fala, de qualquer forma, nós precisamos ver o que vocês precisam fazer. Aliás, eu trouxe vocês até Mirabar e vocês me falaram muito pouco do objetivo de vocês aqui. Isso aí é com o clérigo fodão em batalha aqui, ó, que tá do meu lado. E ele pode explicar tudo por que a gente veio pra cá. Tá vendo que eu não posso sair e deixar esse grupo sozinho? Eu que faço a mediação entre os dois ali, irmão. Essa foi a ideia de ter saído. Tu tá ali na sala ou... Não, eu saí antes de você chegar. Ele saiu, Tá, beleza. Eu olho assim pro anão e eu falo, bom, a gente tá aqui numa missão um tanto quanto particular. A gente já andou por muitos lugares e já enfrentou coisas bem assombrosas e acredito que aqui não vai ser tão diferente. Mas a princípio iremos ajudar vocês e sem problemas maiores. Vocês estão buscando algo específico aqui? Então, nós estamos atrás de alguns artefatos. Um lance meio familiar, assim, vamos por assim dizer. Entendo. Bom, caso vocês precisem de algo, vocês já vieram a Mirabar antes? Pelo menos no meu caso é a minha primeira vez. Ele não há problemas. O que posso fazer por vocês é o seguinte: se necessário, eu os apresento ao Marquês da cidade, que é quem é a pessoa que mais manda por aqui, apesar de termos o concílio. E acredito que vocês só não poderão ir à parte baixa da cidade. Mirabar tem... Esta área onde nós estamos é a cidade alta. Aqui, vocês vão poder perceber lá fora que a maioria das criaturas que rodam por aqui são humanos. Tomem cuidado, eles não são muito amistosos com outras raças. Tá? E ele olha pra você, Raj. Aí ele fala, bem, e na cidade baixa, que é adentrando a montanha, estão as entradas das minas. Lá pra baixo vocês só verão anões, com toda certeza. Os humanos também não são bem-vindos lá. E existem muitas entradas lá embaixo para áreas inferiores. Então tomem cuidado por onde andam. Mas a parte alta da cidade nós poderemos conversar com o governante e vocês serão aceitos normalmente. Agradeço muito a sua ajuda. Nós realmente iremos precisar de pelo menos algum auxílio, de uma orientação e tentar achar. Mas eu acredito que
este artefato que estamos tentando achar vai estar um pouco mais adentro das áreas selvagens da cidade. E nem tanto no meio dos comércios. Ele fala, bom, se a intenção de vocês for realmente adentrar as áreas inferiores, vocês terão muita dificuldade. Realmente não é permitido e eu, como membro do concílio, também não vou dar essa permissão a vocês. Se vocês buscam algo que exista exatamente dentro de nossa cidade, e como você está me dizendo, parece algo familiar, é claro que vocês poderão conversar com o Marquês sobre isso. Mas se está em nossa cidade, se está em posse dos anões, Até onde dos a gente anões. sabe, não está dentro dos domínios da cidade. Ele fala, bem, Próximo. de qualquer forma, isso é o que traz vocês aqui. Mas além disso, vocês, à parte, aceitaram me ajudar com o problema do dragão. Iremos. Com toda certeza. Ótimo. Ela dá uma olhada, tipo, a sobrancelha da Kailinha, assim, tipo, levanta, assim, tipo, com aquela cara de, tipo, você tá com tanta certeza, assim, mas eu acho... Eu tô sério full time, assim, sério. Não expressa a reação. Eu dou uma olhada pra cara do Ulfiger, que tá, tipo, meio ali, meio... O Figueira tá com a bolsinha dele na cabeça, assim, Ele meio tá aéreo. apertando a Cara bolsa, do sabe quando Ulfiger, tá aquela cara cobrindo de, a cabeça tipo, com o travesseiro? É. Tipo assim na mesa, tá ligado? Ele tá calinha a boca, só calinha a boca. Ele fala, bem, o Krigsgard, você vai procurar um templo na cidade? Você quer fazer algo específico? Ou só pra eu saber se corta o turno deles e passa um pouco pro seu? Não, eu ia procurar uma biblioteca ou um templo com livros antigos pra ver se eu acho mais os símbolos daquela máscara que eu vi nos sonhos. E se eu acho alguma coisa falando sobre o Enclave do Justus. Cara, você acha um templo de Moradin em Mirabar. Porém, o templo de Moradin você vai conseguir ter acesso a livros básicos de religião, tá? Que a maioria dos clérigos estudam. Mas não é um templo conhecido por seus níveis de biblioteca de conhecimentos, entendeu? Mas tem um padre-chefe ou alguma coisa do tipo. Tem, você vai encontrar vários clérigos rodando lá, tem os acólitos, né, que são a galerinha menor lá de Falar que... com o ancião do lugar e indagar ele sobre a existência de um templo nas montanhas do norte escondido, ou que existia muito tempo atrás e foi perdido. Tá, não, então calma, vamos fazer isso via roleplay mesmo, tá? Sem... Ok. Você chega no templo, você vê os acólitos, tem alguns humanos passando pra lá e pra cá com algumas roupas que tem a talabarda, né, com símbolo de Moradin, assim, por cima das roupas. E aí você pede pra falar com alguém que seja um representante maior ali dentro. Ok. Eles te levam até uma sala interna no templo e lá dentro você encontra um anão, tá? Só que é um anão, ele tem os cabelos e a barba bem preta. E ao contrário da maioria dos anões que geralmente vai fechando a barba numa linha mais triangular, ele tem a barba bem larga, assim, sabe? A barba dele embaixo, ele abre bastante, assim, com uma barba bem largona que quase cobre toda a área da barriga dele. E ele tem uma armadura, ele tá armadurado, usando uma armadura média, com uma capinha, assim, tem uma capa, e na capa tem um símbolo de Moradin, e ele tá com um martelo em cima da mesa dele. E ele tá abrindo alguns pergaminhos e lendo algumas coisas ali em cima da mesa. Eu chego então, me apresento formalmente. Peço olha... licença pra ele. Ele olha pra você. Ha! Seja bem-vindo. O que posso ser útil a você? Procure informações. Só um detalhe, ele fala isso com a cabeça pra baixo, tá? Ele tava lendo o papel, você falou seu nome, eu sou o Krieger, tal. Ele falou, seja bem-vindo, tal. Só que no que ele olha pra cima e vê você... Bom dia. Você vê que a expressão dele muda um pouco, né? Ele tava meio que aberto, assim, ele dá uma fechada na cara e fala... Mas ele fica
Ele esboça raiva mesmo? Não, ele tava com a cara muito simpática, né? Um sorriso de anão muito simpático, assim. Mas ele fecha um pouco o sorriso só. Ele não faz uma cara de bravo, mas ele não tá mais amistoso, sabe? Uhum. Ele dá uma... levantou as duas sobrancelhas grossas dele, assim, tipo... Ele fala... O que faz uma criatura como você tão longe de casa? Começou assim. Quem vê cara não vê coração. Eu falo pra ele, eu venho em busca de conhecimento e informações. Eu vi histórias sobre um antigo templo que fica ao norte das montanhas, mas que há muito tempo foi perdido. E eu ouvi dizer que aqui teria um ancião que poderia me informar, ou pelo menos me passar algumas informações úteis sobre a localização desse templo. E aí eu vou rolar um carisma. Manda bala. Eu sou o rei do carisma, cara. Desanimei ele com meu sorriso. 3/4 cego, seja bem-vindo, cara. Fica à vontade no nosso chat. Estamos aqui no nosso episódio 25 do nosso D&Dzinho da madruga. Deixa eu ver aqui quanto deu seu resultado. Não tá aparecendo pro chat, mas deu 25 o total. Cara, você pergunta pra ele, ele fala assim... Tudo bem, meu nome é Balin. Eu sou o clérigo representante daqui. Ele fala, Prazer, bom, Balin. Pelo visto você é um aventureiro que também busca por coisas nas montanhas. Ele fala, o que você mais vai encontrar nessas montanhas são ruínas abandonadas, cavernas, covil de criaturas que talvez você não queira encontrar. Mas acontece que eu busco algo e eu tenho 90% de certeza de que este algo está lá. E para conseguir esse objeto, eu estou disposto a pagar o preço. Seja ele qual for. Ele fala, muito bem. A maioria das ruínas que você vai encontrar aqui na espinha do mundo está indo em direção à Rocha do Corvo. É uma área de tribos bárbaras que tem subindo as montanhas. Uhum. Certo. Eles costumam ser hostis com forasteiros? Pergunta, né? Eles... Hostil é uma palavra amigável até pro que eles podem ser com os forasteiros. Que ótimo. Certo. Algumas tribos dessas são canibais. A gente tem um anão e tem um humano que deve servir pra eles. Caso precise. Eu espero que eles sejam canibais de carne exótica. Exatamente, Gui. Eles adoram forasteiros assados. Tá. Você sabe se nesse templo, nessas ruínas perto de Ravenloft, existe algo relacionado ao antigo enclave dos justos? Quando e você observa fala... toda a reação do corpo dele, o que ele vai fazer. Roda vai mentir pra mim. Roda uma percepção aí pra gente, por favor, Kriegsgert. Percepção. Cadê? Nossa, percepção não tem nada. 16. O cara anda com o olho fechado aí, achando que é fodão. Não, maravilha, cara. Você consegue ainda perceber. Quando você fala do Concílio dos Justos, ele para e dá uma olhada pra você, assim, ele te analisa mais calmamente, sabe? Ele para pra olhar pra você melhor, assim. Eu dou um sorrisinho. Você tá com o cajado? Sim. Você tá andando com esse cajado pro meio da cidade? Não, mas eu não tô com o cajadão tipo, em glória e esplendor. Eu tô com ele amarrado em panos. Cajado brilhando. Ele sai andando falando, olhem, que cajado Olha meu bonito. cajado, na verdade. Não, eu tô... Um negócio, né? Eu botei, preso tipo, nas uns costas trapos no- do Tiflin, assim, enorme. mas eu Preso botei nos uns trapos, dei uma customizada nele pra ele parecer menos cajadão. Bom. Entendi. Menos ultra motherfucker. Uma cola quente, assim, tá com spray em cima, Cedro de Fox. cor, né? O Fox medieval.
Umas purpurina nele. Ele fala... Há muito tempo não ouço esse nome por aqui. Aqueles Gar tá ramelando demais na missão. Ele fala, sim, eu já ouvi falar do Conselho dos Justos. Mas... em alguns tomos perdidos, em alguns pergaminhos que já não nem me recordo onde. É uma história muito antiga essa. Ele fala, informação. Oi? Pode falar. Ele fala, houve um gigante dessa região. Esse gigante, ele, pelo que contam as lendas, estava envolvido no Conselho dos Justos. E se é algo relacionado a ele que você procura, ele realmente dividia território com as tribos bárbaras da Pedra do Corvo. Quantas tribos são, mais ou menos? Não conseguimos saber. Eles costumam atacar em grupos ou são soldados individuais? Também não sei te dizer. A gente sabe o que alguns aventureiros que conseguiram voltar de lá nos contam. Onde eu posso encontrar esses aventureiros? Pela cidade, em alguma taverna, não sei ao certo. Eu já curei algumas pessoas que passaram por aqui, que estavam muito próximos da morte e que foram vítimas de tribos bárbaras. Eles voam em aves gigantescas. Meu Deus. Anões que voam. Que inferno. Falo baixinho. Ele fala, eu não disse em momento algum que são bárbaros anões. Informação nova. O que eles são, então? Podem ter de todas as raças por lá. Certo. Bom, as águias gigantes a gente viu passando voando. São selvagens. Se são humanos, se são gigantes, se são anões... O que se sabe é que eles já mataram muitos que tentaram ir por lá. Ok. Obrigado, então, pelo seu tempo. As respostas não foram muito precisas, nem o que eu procurava ou esperava, mas vai me ajudar de alguma forma. Agradeço de novo ele, dou as costas e vou saindo pela porta que eu entrei. Você sente que ele fica te olhando enquanto você sai do lugar, tá? Você sente que os olhos dele te acompanham até o momento de você fechar a porta. Eu não fecho a porta com as mãos, eu uso meu truque de taumaturgia pra fechar sozinho. Tá, beleza. Demôniozão, né? Eu sou demônio, abriu as portas. Tipo, foi além de sair pela porta, abrir a porta, não usou a mão, né? A porta abriu sozinha. Ele anda com a mão com o braço cruzado, assim. Eu só faço assim com a mão mesmo, mas assim. E daí, quando foi sair, fechou a porta sem botar a mão na porta. Se sentindo Jedi, né? O dinheiro vale. Bom, beleza. Voltando a vocês, então. Vocês ficaram mais um tempo ali conversando com Agratan e tal. Krigsgard, só pra saber, você volta pra casa ou você vai rodar a cidade? Eu vou pra uma taverna procurar esses aventureiros aí. Beleza. Vocês estão lá, ele fala... Bom, eu preciso cumprir... O Agratan, né, fala pra vocês. Eu preciso cumprir algumas obrigações minhas com a cidade. Vocês vão querer que eu os leve até o Marquês ou vocês querem primeiro rodar por aí e depois a gente resolve isso? A gente fala que a gente tem que achar o menino primeiro, que a gente precisa saber onde nós iremos. E eu pergunto se ele tem alguma coisa, se ele pensa em ainda naquele dia procurar o dragão ou de alguma forma começar uma caçada. Ele fala, bom, a gente precisa se organizar um pouco para fazer essa incursão. Nós precisaremos rodar algumas áreas da montanha para ver se a gente encontra essa criatura. Ok. Eu olho pro anão e pra Ladina, tipo, e aí? Qual que é o rolê? Ele fala. Pode falar. Quando ele fala assim, e olha pra Kailin e fala, qual o rolê? Ela vira pro outro lado e fala, Aí eu, qual o rolê? Ah, não.
Mais um risquinho pro caderno de vacilos. Eu tô tipo assim, esse dia assim, eu olho assim. Cadê o menino que anda com a gente? Aquele que. O vermelhinho. O vermelhinho lá. Vou ligar. Eu não sei, ele saiu pra investigar, pra coletar informações. Realmente não sei. Não é tão difícil me achar na cidade assim, né, gente? Não vai ser muito difícil localizar um Tiflin nessa Aí eu cidade. viro e falo, se você quiser encontrar ele pra gente reagrupar e decidir alguma coisa, fica ao seu cargo. Mandar o bêbado me procurar. Eu só segui os gritos. Eu vou tentar levantar assim, aí eu meio que dou uma bombeada pro lado. Seguro na mesa. Ó, eu falo, eu acho que eu vou precisar de ajuda. Ok. Então a gente vai procurar o diabão e vamos ver o que nós fazemos. A Kailin vai assim, tipo, sabe, assim, tipo, ela parece muito, assim, interessada em sair, né, porque ela tá ainda toda ferrada ainda, né, tipo, ela sabe que o barulho lá de fora, anões, né, uma cidade de anões, um inferno, né, ela tá lá, tipo assim, refazendo a trança dela do cabelo, assim, pensando, ai, meu Deus, barulho, minha cabeça, meus ouvidos, vai sangrar tudo de novo essa merda. E ela vai lá pegar as coisas dela, porque ela deixou tudo lá no quarto. No quarto, ela sim. Ela tava tomando café, ela não ia tomar café de armadura. Sim. Não, todos vocês, eu acredito, estejam, né, sem as armaduras e tal. Então, a paisana. Não, eu tô só de calça. Eu tô de armadura. O Raj tá de armadura? O clérigo dorme de armadura. E eu só tiro minha armadura antes de dormir, que é uma parte do ritual, que é pra eu polir, mas depois eu coloco de novo. Nossa, essa armadura deve estar numa caixinha. Imagina o cheiro, né? Nossa. Vai lamber? Vai. Por isso que por isso que o Bárbaro e o Draconato dormem juntos, né? Se dão bem. Bom, o Agratan fala pra vocês. Então fiquem à vontade na cidade. Se vocês quiserem me encontrar novamente, no início da tarde eu devo estar aqui em casa mais uma vez. Ok. E aí ele sai, pega algumas coisas e sai da casa. Eu olho pra Anão e falo que a gente tem que achar o chifrudo. Aí eu olho, então eu falo pra ele assim, tá bom, então eu vou pegar minhas coisas e nós vamos. Beleza. Eu fico esperando na porta. Tranquilo, vocês saem do local. Quando vocês abrem a porta e começam a andar pela primeira rua, vocês percebem que, ao contrário do que vocês esperavam, tem muitos humanos pelas ruas. Tá? Vocês esperavam realmente ver uma cidade toda de anões, né? E vocês veem uma série de humanos ali, inclusive um ou outro anão só, passando de vez em quando, assim, por aí. Vocês rodam um pouco a cidade, começam a caminhar por algumas ruas, começam a conhecer um pouco a cidade. É normal na cidade vocês verem casas feitas de pedra, tá? Com pedras, e nas paredes ou nas portas da casa serem, tipo, o acabamento serem placas de metal. Algo muito diferente para vocês não tinham visto até então. Tá? Vocês veem que algumas paredes ou portas assim é uma placa lisa de metal. Tá? Muito bonito, por sinal. Outra coisa que chama a atenção de vocês é que a neve que estava caindo na noite anterior agora está um pouco mais fraca. Tá? Então não está aquele clima tão fechado quanto estava na noite na qual vocês chegaram. Tá? Andando um pouco por aí, vocês andam não muito, cerca de 20 minutos, 30 no máximo, vocês ouvem dois caras passam por vocês na rua, assim, vocês ouvem eles falando. Você viu? Tinha aquele cara meio diabo lá na taverna. O que ele quer por aqui? Ninguém dessa raça vem pra cá. Aí a gente precisa ficar de olho nele. É estranho. Aí os caras passam e vão andando, trocando ideia. Kailin tá olhando em volta pra ver se ela vê alguma taverna. Eu vou olhar pro Raj e falar, acho que a gente tá no caminho certo. Com toda certeza.
Vocês vão seguindo meio de onde veio esses dois caras, né? Vocês viram de onde eles viraram a rua, vocês viram a rua e aí vocês avistam no meio da rua lá uma taverna. Tá? Vocês viram uma plaquinha pendurada e tá a Barba do Anão, é o nome dessa taverna. Eu entro estilo Velho Oeste. Eu entro tipo... É pesado. Ele tem que fazer assim, tem que lançar uma cusparada naquele balde que lá da fora. Com a cuspida de ácido, ele vai corroendo o balde. Você entra na taverna, cara, tem várias pessoas lá conversando e tal. E realmente quando você entra, dá aquele silêncio de um segundo, né? Você entra, as pessoas olham pra você, elas param de conversar e aí voltam, tipo, a conversar normalmente, só que algumas ainda, tipo, ficam te olhando durante alguns instantes. A Kailin Tudo sabia bem que eu tenho chifre, mas você também é um dragãozão andando na rua, cara. Você não tá fazendo A Kailin sabia que ia rolar um show-off, ela parou assim, mais atrás, ficou esperando um tempo, assim, sabe? Tipo, esperou dar uns 2 minutos, assim, depois... Aí depois ela entra. Aí depois que ele entrou, ela veio. Lá num canto da taverna, sentado em uma mesa, tá o Krigsgard. Tomando água Perrier. Tomando a água Perrier dele. Num copo limpo. Eu vou até ele, eu peço um hidromel pro garçom e sento do lado dele. E pergunto se ele descobriu alguma coisa, obviamente. Os outros vieram também? Já sentaram aqui na mesa? Ou vocês estão... Sim, eu tô sentado. O anão chegou junto com o Raj. Passa um tempinho, né? Eles dois sentam e passa um curto período de tempo. A Kailin chega, se aproxima ali também. Tipo, meio... Ela vem pelos cantinhos da parede, assim, sabe? Ela entra, vem contornando as outras mesas, assim. O pessoal da taverna nem percebeu quando eu entrei. Exato. Eu cochicho pro Krigsgard. Problema de perna curta. Você Ainda bem que você cochichou, que a gente tá numa taverna de anão. Poderia ser um pouco ofensivo. Assim, só um pouquinho. Talvez não seja tão educado. Ia ser tipo assim, perna curta. Tipo... Todo mundo olha, né? Oi? Não, eu cochichei. Tá, bom. Eu compartilho com ele então a descoberta. Que o possível túmulo onde o gigante possuía o chicote do Clave do Justo, ele tá em Ravenrock, e que lá tem várias tribos bárbaras canibais. Só uma correção, não era um... Isso, exato. Não é um chicote, tá? É um cinturão, exato. Aí Krigsgard, o que se passa na sua cabeça? Cara, essa cidade. Eu me sinto estranho aqui. Como se eu estivesse sendo observado a cada momento, todos os meus movimentos pensando em chicote. Enfim, eu falo, eu acho que a gente pode conseguir mais informações se a gente for um pouco mais pra parte do mercado negro da cidade, porque aparentemente o anão não vai querer nos ajudar pro lado mais baixo da cidade, onde a gente provavelmente vai encontrar o cinturão. Eu falei com o clérigo da igreja de... Não me esqueci o nome da divindade agora. Moradin, isso. Com o clérigo do templo de Moradin. E ele me informou que nessa taverna aqui, algumas pessoas foram atacadas por essas tribos bárbaras que tem em Ravenrock. Eu estava disposto a recrutar alguns corajosos e bêbados para nos guiarem até lá. E nos mostrarem onde ficam os acampamentos, como a gente pode evitar eles, como eles fizeram para voltar de lá com vida. E quem são eles lá, principalmente isso. Se ele viu alguma coisa que pode ser útil pra gente. Bom, eu só estou pensando numa abordagem boa pra isso. Acho que eu chegar e perguntar não vai ser uma boa. Bom, talvez nosso amigo anão, eu olho pro Ulf assim. Talvez agora, meu amigo, você tenha grande utilidade. Se nós explicarmos, ou pelo menos tentar convencer os clérigos de Moradin, se eles realmente seguem o deus deles, eles entenderão a situação que estamos passando, até porque estamos tentando proteger o artefato, e acredito que eles serão de algum tipo de ajuda. É melhor então você ir conversar com ele, porque ele não me deu respostas muito
muito claras. Eu posso tentar. Mas. A Kylie solta uma risadinha assim do que tipo. será? Sabe quando segura o ar assim dentro do corpo e daí sai. E eu falo, bom, mas antes de tudo a gente tem que ajudar com o problema dos filhotes de dragão branco. Eu, na verdade, deixaria esse dragão branco simplesmente acontecer. Não. Uma hora eles vão aparecer e uma hora a gente vai enfrentar. E, se eu não me engano, o local onde a gente vai é onde esse dragão está usando como covil. Bom, Então acho que mais cedo ou mais tarde nós vamos acabar esbarrando com ele. E se nós A conseguirmos- Kylie para ele assim. Não, pera. Você tá querendo ir lá no covil do dragão? Você nunca ouviu história sobre covis de dragões e dragões? Sim. é, É que Não acontece é uma boa ideia ir até o covil do dragão. é que muito Nunca é uma boa provavelmente o nosso cinturão está lá. É melhor esperar o dragão sair de lá. pera aí, você está com medo de um dragãozinho? É isso mesmo? A Kylie, tipo, vai só, tipo... Eu tô irritado. O grupo tá fadado a terminar que nem os bichos. Agora dá pra entender o que eles passaram, né? Aí, ó. Enfim, a gente precisa ir lá de um jeito ou de outro. Se não formos por causa do cinturão, nós temos que honrar o nosso pacto. Vocês se importam tanto assim com essa cidade? Só Sim. uma... Eu olho pra ele, tipo, Eu coço meus olhos assim que nem eu tô fazendo agora. Refletindo. eu me importo. Tudo bem, então. Pelo menos, pá. A gente precisa. A gente realmente precisa. O Bárbaro tá ficando puto, cara. É melhor Eu deixar calma, não, gastado calma. toda. Eu faço sinal pra mais um hidromel pro meu amigo aqui. E um pernil pra ele também, pra fazer o desejo dele. Bom, eu acho que a gente precisa tentar resolver isso logo com os anões clérigos. Depois a gente vê o que vai acontecer com o dragão branco. Mas a gente precisa resolver isso também. Ok. A gente pode talvez convocar algum desses bêbados, falando baixinho isso também, um desses bêbados pra lutar conosco contra os dragões. Eu dou uma olhada assim. Pra pelo bucha de bar. canhão, simplesmente. Eu olho assim por cima do bar. Eu vejo algum anão que se destaca. Cara, você dá uma olhada na galera agora que tá na taverna. Você vê alguns... Tem poucos anões aí dentro. A maioria são humanos. Mas, aparentemente, quase nenhum deles eu diria que é um aventureiro. Tem algum maluco ali dentro que tem a cara de aventureiro, né? Basicamente, não. A maioria que tá ali dentro parecem pessoas que moram na cidade, que têm lojas na cidade, algum tipo de comércio na cidade. O que eu não consigo entender, falando pro rádio, pro pessoal da minha mesa, assim, é como que uma cidade no norte, uma cidade de anão, tem mais humanos que anões. Que Bom. praga. Aí eu, sem querer ofender, Os homens. mas como os humanos Somos de conseguem fato. se Ela fala penetrar assim. em locais tão remotos e difícil. Mas existe uma certa lenda sobre anões não gostarem muito da superfície. Talvez eles estejam nas minas ou trabalhando ou coisa do tipo. Mesmo assim, os anões são orgulhosos, não iam deixar humanos simplesmente entrar na cidade deles. Esses Eles paradas. se refugiar nas montanhas. Alguma coisa deve ter acontecido, ou eles estão protegendo alguma coisa. Aí eu falo pra eles, tipo, alguns anões gostam de viver à luz do sol e pelo comércio na cidade, mas esses parasitas humanos se multiplicam muito rápido. Esse episódio tá no nível ofensa. Bom, depois. A Kairin, tipo,
deixa a capa dela escorregar assim e ela fica, tipo, olhando pra cara do Figar, assim, com aquela cara de tipo, eu não tenho nenhum problema em espetar você com a minha Rapier, sabe? Tipo, ela tá olhando com aquela cara de tipo assim, você tá bêbado, se eu quiser, eu te mato agora, seu filho da puta. O Vladimir aqui no chat tá, eita, cadê o tamanho? Já tá lá, ela escreveu lá, o Figar. O Figar, né? Depois de dar uma olhada assim pela, tipo, essa visão que eu tenho assim, eu tipo levanto meio que de supetão assim, dou um último gole, um dos últimos goles na cerveja. Eu tipo dou aquela levantada no anão e eu falo, a gente tem que ir no tempo de moradinha agora. Caramba. Sem paciência mesmo. Sem paciência. Bom, Puto já. vamos lá, eu te levo até lá então, João. Eu fui lá. Sim, senhor. Eu levanto, tipo, tem as coisas lá. Aí Aí, tipo, um pedacinho do desejo, né? Eu olho pra. Eu Sai olho pra, comendo um pedaço do pernil, assim. eu olho pra Ladina, tipo, tá lá, eu falo. E você vê se tenta descobrir alguma coisa de interessante. Ela olha assim, tipo, pra ele assim, eu vou descobrir uma boa forma de matar você, dormindo. Você pode Ela tentar. levanta da cadeira Eita. e ela sai andando na frente de vocês. sabe? Eu tô com uma pipoquinha na mão, só com... É o gifzinho do Michael Jackson, né? Eu tô quieto. Bom, a gente vai lá. Eu pelo menos vou empurrando meio que o anão assim pra gente sair o mais rápido possível. Tá. Caramba. Krigsgard, você vai pra onde? Eu vou levar o rádio. Ah, lá você vai no- levar eles até o É. templo, tá. Beleza. Foi todo mundo pro templo? Quem foi pro templo? Não, a Kailin, você vai pra lá também, eu Kailin? vou né? dar um rolê pela cidade por aí. Eu vou... Tá. Não vou pro templo, não. Matheus, Tá. você vai ficar na taverna comendo? Eu fui com o Raj. Ele foi junto. tá. Ele foi arrastado pelo Draconato. Eu fui dando aqueles tapinhas assim, sabe? Tipo, pá, É pá, gado pá. demais esse anão. Fala, vai. Vai, sai daqui. Cara, beleza. Vocês. Vai. A Kailin começa a circular pela cidade pra buscar alguma informação útil. E os outros vão até o templo. Chegando no templo, vocês veem alguns acólitos passando pra lá e pra cá. Tem uma estátua de um anão grandona na entrada do templo. Tem um símbolo de Moradin logo atrás da estátua. E... que é uma bigorna, né? Uma bigorna com uma chama em cima, assim. E você vê já aquele clérigo, né? Que você tinha conversado passando por ali, Krigsgard. Certo. Eu aperto o passo. E chamo ele de novo. Tá? Ele olha pra vocês, fala... Ele olha pra você, olha pro Raj. Já dou já abro um sorriso pra. Ele dá uma respirada funda, assim, faz... E olha pro Ulfigar. E faz aquela sobrancelha de tipo dia ruim, né? Olha as companhias, né? Vai pro confessionário, meu amigo. Aí ele fala pra você, Krigsgard, fala... Voltou antes do que eu esperava. Pois é. Meu amigo também é um clérigo. E ele acha que pode compartilhar com você conhecimentos e que você pode compartilhar com ele outros conhecimentos. Então eu só vi ser o intermediador dessa conversa, apresentar vocês dois. Não tenho o menor interesse em ficar aqui nesse local onde pra mim não representa algo importante ou significante. Então eu falo, por favor, esse aqui é o clérigo do rádio do templo de templos. E apresento ele pro rádio. E tipo, Ele faz uma reverência só a você, Raj. Ele faz com a cabeça, assim. Ele fala, a casa de Moradin é aberta a todos. Fico curioso de saber realmente o porquê retornam aqui. Eu falo pra ele que eu tenho alguns assuntos a tratar na cidade e eu gostaria, assim como visitar a cidade,
saber se ele poderia me ajudar com um assunto que é, de uma certa forma, relevante tanto para mim quanto para ele, que habita a cidade. Vamos conversar. Venha. E ele leva vocês até aquela sala onde você já tinha ido, Krigsgard. Vocês estavam na área, né, comum ali do templo. E aí vocês passam para uma área que vocês veem. Parece ter uma forja ali, tá? Então é uma área que você não tinha reparado antes, inclusive, Krigsgard. Mas agora vocês sentem o cheiro da chama, né? O cheiro de fogo. Aí você chama a atenção, vocês olham para uma determinada área, vocês veem que uma certa iluminação de chamas vindo dali. Então vocês ouvem agora um barulho de martelos batendo e tal, então lembra para vocês ser uma forja, tá? E aí ele passa por ali e direciona vocês até uma sala. A sala dele é uma sala grande, ampla, onde tem algumas estantes com tomos, né, livros, etc, e uma mesa central. Aí ele se aproxima da mesa, encosta ali na mesa, põe um martelo em cima da mesa ali e vira para vocês. Eu fecho a porta assim, encostando ela atrás da gente. Uhum. Entra numa cadeira que tem também. Ele fala: bom, eu sou o Balin, como havia dito para vocês, o clérigo de Moradin encarregado daqui. O amigo de vocês me procurou antes e o que me chamou a atenção foi realmente ele citar o Concílio dos Justos. Fora o que eu já comentei com ele, eu não sei mais o que posso ajudar vocês. Bom, até onde ele disse, até onde acredito eu saber, sobre o gigante que aqui vivia e tinha uma das peças do Conselho dos Justos. Estou correto? Não está correto. Ele fala: entenda que quando a gente fala sobre o Conselho dos Justos, estamos falando de coisas que aconteceram há quase 1 milênio atrás. Então, o que eu conto e que já ouvi falar são lendas. São histórias que se passaram entre aventureiros, entre clérigos, entre pessoas que passaram por aqui procurando outras ajudas, outros auxílios. Eu vou cortar a conversa dos dois. Esses viajantes que passaram por aqui, sabe me dizer o nome deles? Ou aparência? O que eu quero saber é se ele vai lembrar se o viajante que passou aqui foi o Calantiri ou o cemitério lá. Eu vou descrever mais ou menos eles. Um elfo, com túnicas pretas, usa túnicas pretas, cabelo branco, não sei. Descrição do Calantiri. Ele para, dá uma pensada. Pense bem. E fala que eu tenha atendido, pelo menos não. Essa descrição não me é comum. Um elfo passar por aqui eu lembraria com toda certeza. Entendo. Bom, mas nós temos de concordar que se nós não fôssemos apegados aos mitos, a essas lendas que passam de pessoas para pessoas, até nossos próprios deuses, tanto Tempos quanto Moradin, não teriam aguentado o passar dos milênios. Eu peço que você entenda que a existência dessas armas, elas são de fato reais e que nós estamos tentando protegê-las de uma força que é maligna e que quer usá-las para poder trazer a escuridão novamente. Ele fala para vocês, eu compreendo a sua boa intenção. Mas se eu for dar realmente atenção a todas as histórias que os aventureiros que passam por aqui contam, todos eles estão em busca de um item fantástico, de um item maravilhoso, ou de uma criatura gigantesca, ou de uma criatura monstruosa, atrás de fama, atrás de poder, atrás de todas as coisas que você possa imaginar, dinheiro. Eu estou aqui cumprindo meu papel com Moradin apenas. Nós forjamos armas, nós a entregamos às pessoas que as desejam, nós curamos pessoas que passam por aqui, nós fazemos o nosso auxílio no que nos condiz respeito. O que nós tínhamos de conhecimento dessas lendas, e que talvez possa ajudar vocês ou não, foi o que eu comentei.
Eu realmente já li a respeito do gigante que esteve envolvido com o Concílio dos Justos, teoricamente morar próximo à Espinha do Mundo. E teve, durante muito tempo, um lar próximo à Rocha do Corvo, que está continuando subindo a montanha por aqui. E o que mais tem de informação? É basicamente isso, como eu comentei. A região é perigosa, existem muitas tribos bárbaras, selvagens, hostis, que podem ser problemas se vocês resolverem ficar andando por aí procurando esse tal lar. Existe um motivo pelo qual as pessoas não ficam explorando as montanhas assim. Nós só precisamos de passagem. A única coisa que nós pedimos. Uma passagem pelas florestas. Porque até onde nós sabemos são áreas é uma área dos anões. E precisaremos de permissão para poder adentrar mais a fundo. Ele... Não. Calma lá. Se você está falando das minas de Mirabar, elas estão abaixo dos seus pés nesse exato momento. Você está na área alta da cidade. A área baixa da cidade é onde se encontram o subterrâneo e as minas. Mas nada tem a ver com o caminho que leva vocês à Rocha do Corvo. Entendo. Bom, então... Se você quer ir até a Rocha do Corvo, é só sair pelo portão da cidade e continuar subindo a montanha. Quanto tempo de caminhada, sei lá? 1 dia, 2 no máximo, dependendo do tempo. Tá ok. Eu olho pro Krieger e eu falo, então a gente vai ter que usar a mente. Eu, tipo, meio que faço um sinal apontando pra minha cabeça pra ver se eu ele já entende. mando um WhatsApp mental pra ele. Ok. Bom, no Zap mental, eu mando uma figurinha. Bom, no WhatsApp mental eu falo, bom, então eu acho que se a gente quiser subir até essa montanha do Corvo, a gente vai precisar pelo menos de alguma escolta de mais um anão ou algum soldado sobressalente, porque pelo que todos dizem, esses bárbaros não estão pra brincadeira. Se a gente for enfrentar uma tribo inteira, tenho certeza que a gente vai se dar mal nessa. A gente pode recrutar na taverna. A gente vai, procura por soldados e promete o peso deles em bebida. Bom, vão ser soldados de baixa qualidade, mas... Bucha de canhão? Então, eu espero realmente evitar mortes desnecessárias. Vocês querem algo mais? Tipo, enquanto vocês trocando uma ideia mentalmente lá, um olhando pra cara do outro parado, né? E o cara parado na frente de vocês, assim. Eu tô tipo assim... Enquanto eles falam no zap mental, eu pergunto pra ele, e as minas, como estão depois de tanto tempo que eu saí delas? Essa frase tem um duplo sentido fantástico, cara. Incrível. Quem olha, puta merda. Ele se aproxima de você, ele põe a mão no seu ombro, Ulfgar. Ah, então você já esteve trabalhando nas minas? Ele fala, já, com certeza. Era um ótimo ferreiro das minas e também já tirei alguns materiais de lá. Ele tipo, dá uns passos pro lado, né, com a mão no seu ombro, então ele meio que te arrasta um pouco longe dos dois caras ali, né? Eles estão trocando ideia lá deles, mentalmente. Ele fala baixinho pra você. E você caiu no papo desses dois? Você tem certeza que quer andar com eles? Eu consigo perceber esse movimento que o cara fez? Puxar o anel pro canto? Não, você tá concentrado pra fazer a magia. Tá vocês dois lá, tipo, tocando Careless Whisper no fundo, vocês dois, um olhando pra cara do outro lá, e, tipo...